Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriel. Eu sou consultor da Guns Contabilidade, consultoria empresarial. Trabalho aqui na Guns há 9 anos, né? E esse vídeo hoje, ele é especificamente para você empresário, para você gestor, para você que trabalha na área financeira, para você que, de alguma forma, utiliza as informações contábeis e fiscais dentro do negócio que você trabalha ou do seu próprio negócio. Todos nós sabemos dos desafios que existem no dia a dia do empresário, né? São tantas atividades, tanto operacionais quanto estratégicas, né, que nos tomam, de certa forma, um bom tempo aí no nosso dia a dia. E sabemos que é muito importante contarmos com profissionais habilitados e dedicados para ajudar na gestão do nosso negócio, como também é de suma importância nós acompanharmos os indicadores demonstrativos da nossa empresa, porque são eles que vão trazer para nós qual é a realidade do nosso negócio, como é que ele está naquele momento, quais são as decisões que eu preciso tomar, de que maneira eu preciso melhorar a eficiência operacional do meu negócio. Então, são várias perguntas que sabemos que surgem na cabeça dos empresários de forma rotineira, né, no dia a dia, e que, como eu comentei, né, é de suma importância nós termos esses profissionais que nos ajudem com isso. O meu papel enquanto consultor, dentro da Guns Contabilidade, é justamente esse, é ajudar o empresário a tornar a vida dele melhor, mais fácil, menos técnica, né? Trazendo soluções que ele entenda e que na prática surja efeito dentro do negócio, dentro da operação dele, né? Então, o nosso papel enquanto consultor é esse, é ser braço direito do empresário, né? É estar ao lado da empresa. E para isso, a gente sabe que nós precisamos de ferramentas que tornam a nossa vida mais fácil, tanto para nós, enquanto consultores, quanto para o empresário, para fim de análise. Que nós vamos tomar uma decisão estratégica dentro da nossa empresa, nós precisamos de números para que ela seja pautada de uma forma positiva, para que lá na frente o resultado daquela decisão seja de forma positiva e não negativa dentro do nosso negócio. Porque nós sabemos que qualquer tipo de decisão estratégica que é tomada pode trazer consequências drásticas para o nosso negócio. Por isso, da importância da análise dos resultados, da análise dos números da sua empresa. Se você não sabe da saúde financeira da sua empresa, se você não sabe da saúde operacional da sua empresa, se você não sabe se a sua empresa está gerando lucro ou não, se você não sabe se a sua empresa ela tem caixa ou não, se você não sabe qual que é a real lucratividade operacional do seu negócio, estamos aqui para ajudar você com isso. Estamos aqui para trazer essas informações de uma forma simples, objetiva e clara para você no seu dia a dia, no dia a dia do seu negócio. Para isso, eu venho apresentar nesse vídeo para você o painel de gestão da Guns Contabilidade. Nesse painel, nós trazemos números que realmente importam para o seu negócio, números que você precisa analisar de forma periódica dentro da sua empresa, números confiáveis, números que trazem para você pauta de decisões estratégicas no seu negócio. E para isso, então, nós vamos fazer uma apresentação detalhada desse painel de gestão da Guns Contabilidade para que você entenda que tipo de informação ele vai gerar para você no dia a dia do seu negócio. Primeiro, é de suma importância trazer para você a informação da origem daquilo que tem aqui dentro, de onde que vem esses números, né? Qual é a origem deles, qual a origem desses números dentro desse painel de gestão. Especialmente, vale destacar para vocês qual que é a origem desses números que estão aqui dentro desse painel. Onde é que nós buscamos tais dados, tais informações para gerar esses gráficos, esses indicadores? A origem desses números, ela pode ser da mais variada possível. Por isso que o painel de gestão da Guns Contabilidade, ele tem essa certa flexibilidade da informação. Num primeiro momento, esses números que estão sendo apresentados nesse vídeo são trazidos diretamente do sistema contábil, onde são apuradas as informações da sua empresa, tá? Mas, além do sistema contábil, nós temos a possibilidade de trazer esses números através do seu ERP, você empresário, dentro do seu ERP, a conexão ela também acontece desse formato, na sua base de dados e informação do seu sistema, tá? Como também através de planilhas em Excel. Então, se, por exemplo, você tem a sua informação do seu DRE, ele é composto dentro de um Excel, e você queira que esse Excel seja a base de informações para análise do resultado, é possível fazer com que o nosso painel de gestão leia essas informações através do seu Excel, ou de dentro do seu sistema, ou, como eu falei, de dentro do ERP contábil, que nós tratamos os dados do cliente. Então, existem essas 3 fontes de origem das informações. Falando mais da prática agora, esse painel ele é dividido em 4 módulos diferentes. Só que qualquer tipo de informação que eu trouxer aqui para você, qualquer tipo de dado que eu trouxer para você, ele é totalmente adaptável, ele não é engessado.
Então, esse aqui é um painel inicial, tá? Um painel modelo que nós estamos apresentando para você. Então, toda a informação que existe aqui dentro, ela é 100% adaptável, ok? Então, esse painel modelo que nós temos, ele é dividido em 4 abas diferentes, que é a aba do demonstrativo de resultado, que é o nosso DRE, a aba do balanço patrimonial, que vai trazer informação do nosso patrimônio e das dívidas que nós temos, a aba fiscal, que é uma análise mais especificamente falando dos impostos gerados, e a análise da folha de pagamento, que aqui entra mais a parte do departamento pessoal. Tá? E cada aba dessa, do demonstrativo de resultado, balanço patrimonial, fiscal e folha, existe uma separação de abas aqui abaixo. Tá? Então, falando no primeiro momento do demonstrativo de resultado, nós separamos em 3 abas diferentes. A primeira delas é o demonstrativo cruamente falando, a segunda são gráficos relativos a esse demonstrativo, e a terceira são indicadores relativos ao demonstrativo de resultado. Num primeiro momento, é importante sempre selecionar o período. Então, nesse período aqui, nós estamos de forma exemplar, trazendo de janeiro a junho de 2025. Mas existe a possibilidade de nós trazermos de forma mensal, diária, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Basta fazer a alteração aqui dentro. Tá? Ou até mesmo eu consigo fazer análise somente do realizado, de um orçamento que eu eventualmente tenha, eu posso fazer a comparação do orçado versus realizado aqui dentro desse mesmo painel de gestão, ok? Então, nesse primeiro momento, mês de janeiro até o mês 6, para todas as análises que nós iremos fazer. Falando primeiro do demonstrativo de resultado, então, inicialmente, esse demonstrativo aqui, nós temos alguns tipos de visualização diferente. Essa visualização padrão, ela vai trazer os números que estão dentro do DRE, né? Então, primeiro a gente tem essa análise do mês a mês, então mês 6, mês 5, mês 4, mês 3, mês 2, mês 1, tá? Que aqui no final eu trago um acumulado, que eu posso selecionar qual é o mês que eu quero analisar o acumulado. Nesse exemplo, como eu selecionei de janeiro até o mês 6, o último mês de possibilidade é o mês 6, né? Então ele vai somar todos os meses de 2025, trazendo também uma média mensal, com base nesse acumulado que nós trouxemos aqui. E eu posso estar olhando, além dos números cruamente falando, aqui, nesse tipo de visualização, eu posso ter uma análise vertical, que vai trazer a representatividade de uma conta em relação à receita total. A análise horizontal seria a variação de uma conta de um mês em relação ao outro, ou também uma análise comparativa. Se eu quiser analisar, por exemplo, o acumulado até o mês 2, o acumulado até o mês 6, ou o acumulado de um período de 2025, o acumulado de 24, eu consigo trazer através do comparativo. Ok? Então, nesse primeiro momento, a análise do DRE puramente falando, né? Nesse primeiro momento, uma análise sintética, então, de todas as somatórias dos grupos, né? Então, receita operacional bruta, por exemplo, ela tem uma abertura aqui, nesse exemplo aqui, a empresa ela trabalha com mercadoria e produto, então existe a separação, né? Devoluções, os impostos, estão também separados de cada tipo de imposto, né? Os custos operacionais, um centro de custos separado, estão trazendo o custo da mercadoria, o custo da mão de obra, custos gerais da operação, custos com depreciação, né? O resultado bruto, que aí já é uma fórmula, né? Pegando a receita, tirando tudo que é custo, imposto, devolução, né? Então trazendo o resultado bruto. As despesas operacionais também têm a mesma abertura, né? Despesas comerciais, administrativas, despesas com folha de pagamento, tá? Resultado financeiro, outras receitas e despesas, o resultado antes dos impostos, os impostos sobre resultado e o resultado líquido final do período. Tá? Então, basicamente, é o nosso DRE de uma forma analítica nesse primeiro momento, mas que ele pode se transformar numa forma sintética, né? Onde eu tenho essa abertura de quais são as contas que tem aqui. Em detalhe, cada centro de custo tem uma nomenclatura de cada conta que tem um lançamento aqui dentro, né? Despesa comercial, despesa administrativa, enfim. E existe um grande detalhe ainda que, se eu quiser saber quais são os lançamentos que compõem cada conta aqui dentro, existe um detalhamento de nível razão, que nós chamamos. Então, por exemplo, despesa de telefonia aqui, lá no mês 6 de 2025, ela foi de 1.081,12. Se eu quiser saber qual que é a composição desse valor, eu consigo detalhar quais são os lançamentos que compõem. Por exemplo, foi uma fatura da Claro de R$500, uma fatura da Vivo, da diferença ali que fecha os 1.081. Então, cada conta aqui dentro, existe esse detalhamento de nível razão que nós conseguimos trazer para fins de análise do DRE. Ok? Então, o DRE, no momento, é isso. Agora, entrando um pouquinho na parte de gráficos, né? Os gráficos, eles trazem um detalhamento do DRE
em composição na forma de gráfico, tá? Basicamente, aquilo que nós analisamos anteriormente em números aqui no demonstrativo, aqui a gente vai trazer em forma de gráfico. Então, existe um gráfico das composições de resultado, né, de receita versus resultado. Existe um gráfico de pizza que vai demonstrar isso, essa parte aqui também. Receita, custos e despesas, né, a evolução deles, o acompanhamento do resultado versus as receitas, custos e despesas. Um gráfico de composição de receita, produto, mercadoria, impostos sobre receita, devoluções de venda, receita operacional líquida e a sua evolução, né, conforme cada período, custos operacionais, despesas operacionais, resultado financeiro, resultado do período. Então, basicamente, cada centro de custo do DRE vai existir um gráfico para fins de análise. Muitas pessoas, visivelmente, preferem olhar em formato de gráfico, faz mais sentido para acompanhar a evolução. Então, é muito interessante essa análise em gráficos do DRE. Como também nós temos os indicadores do DRE, né? Então, indicadores extraídos daquilo que nós temos lá dentro do demonstrativo, tá? Indicadores como ponto de equilíbrio, quanto sua empresa precisa faturar para que não gere lucro nem prejuízo, o famoso 0 a 0, né, da operação da empresa, econômico nesse primeiro momento. E nós temos também o ponto de equilíbrio financeiro, que leva em consideração as receitas e despesas financeiras também, né, o EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, margem bruta, margem líquida, retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido, margem de contribuição, alavancagem financeira, é muito interessante também. O fator de insolvência, um dos indicadores mais importantes, né, que é o Canitz, né? O Canitz, ele foi uma pessoa que criou esse gráfico, né, para que a gente identifique, através de alguns cálculos que são feitos, qual que é o risco de insolvência, ou seja, o risco de falência da sua empresa. Então, é muito importante também fazer o acompanhamento, ele traz aqui em forma de temperatura, né, para que a gente acompanhe. E, enfim, aqui tem uma infinidade de informações, né, que pode ser acompanhada, margem de contribuição versus EBITDA, lucro bruto versus lucro líquido, e assim por diante. Mas, Gabriel, se porventura, eu entrei dentro desse painel de gestão, mas eu não sei, por exemplo, o que significa esse fator de insolvência, o Canitz, tá? Dentro desse painel de gestão da Guns Contabilidade, existe uma inteligência artificial que ela lhe ajuda a fazer a análise dos seus indicadores. Essa inteligência artificial, ela pode ser acessada por aqui. Você pode, num primeiro momento, contar o modelo de negócio da sua empresa. Então, por exemplo, sou uma indústria têxtil, ou você pode contar qualquer tipo de historinha assim sobre o seu negócio aqui dentro, para ajudar a inteligência artificial nessa análise. E a inteligência artificial ela vai fazer essa análise automática do indicador, tá? O interessante, ela traz no primeiro momento para você qual que é o significado desse indicador, tá? Qual que é o histórico da sua empresa, quais são os insights em relação a esse indicador para o seu negócio, quais são as tendências desse indicador para a sua empresa, pontos positivos, pontos negativos, e o que você precisa fazer, quais são as ações recomendadas para o seu negócio, nesse momento, olhando esse indicador. Então, é uma própria inteligência artificial que vai te ajudar nessa análise do indicador que tem aqui dentro. Então, todos os indicadores, todos os gráficos que estão dentro do painel de gestão da Guns Contabilidade possuem essa inteligência artificial para lhe auxiliar dentro dessa análise do indicador. Então, um fator super importante, super interessante que esse painel de gestão traz para você. Falando um pouquinho sobre o balanço patrimonial, então, assim como o DRE, ele também vai ter o demonstrativo no primeiro momento, né? Os valores que estão dentro do demonstrativo, tá? Também vai existir a visão padrão, análise vertical, horizontal e comparativa, tá? Dentro do demonstrativo. Vai separar, logicamente, pelo ativo, no primeiro momento, o passivo e o patrimônio líquido aqui embaixo, né? Que faz parte do passivo também. E ele também existe essa análise inicial sintética, mas que pode se tornar analítica. Então, cada setinha dessa aqui, ela pode ser aberta para fins de análise aqui dentro, né? De quais são as informações que estão compondo cada linha de demonstrativo, tá? Assim como o DRE, então, ele vai ter essa análise inicial dos números. Eu tenho, no segundo momento, uma separação de análise de indicadores de liquidez, de atividade e de endividamento, conforme as informações constantes dentro do balanço patrimonial. Quando eu falo em análise de liquidez, as 4 principais liquidezes, né, que nós analisamos, liquidez seca, corrente, imediata e geral,
né, que vai identificar dentro de uma eventual crise, por exemplo, da sua empresa, ou qualquer momento que a sua empresa viva, que não seja positivo, né, ele vai indicar para você, dentro do patrimônio que a sua empresa gerou, dentro do patrimônio que a sua empresa tem, ou seja, dos bens e direitos que ela possui, né, qual que é a capacidade dela de pagar as suas obrigações. Né? Então, essa é a ideia das análises de liquidez. Né? E como eu comentei lá atrás, em relação à inteligência artificial, cada indicador desse também vai ter aqui essa inteligência artificial para fazer essa análise. Como também necessidade de capital de giro do seu negócio, o giro do ativo, o contas a receber versus o contas a pagar, a disponibilidade de caixa, né? Então, quanto você tem de caixa dentro do seu negócio. Então, são vários gráficos e indicadores que a gente pode fazer o acompanhamento. Além da parte de liquidez, como eu comentei, existe a parte da atividade em si. Então, esses indicadores, eles visam analisar quais são os índices da atividade da operação da sua empresa. Então, de rotatividade, por exemplo, de recebimento, pagamento e de estoque, vai ter um gráfico aqui com esse indicador. Existe também aqui essa lista, né, dos indicadores, que também a gente pode fazer análise mês a mês. Né? Aqui o prazo médio de estoque do seu negócio, quanto tempo que você passa desde a compra da sua matéria-prima, da sua mercadoria até a venda, então quanto que fica em estoque, quanto tempo leva para você fazer o pagamento para o seu fornecedor, das compras que você faz, quanto tempo leva para você receber do seu cliente, qual que é o seu ciclo financeiro, desde a compra da mercadoria até o recebimento do cliente, qual que é o seu ciclo operacional, desde a compra do estoque, o prazo de estocagem, a venda para o cliente, o recebimento. Então, são todos índices da atividade do seu negócio. E também existem os índices de endividamento, né, que são os índices de empréstimo e financiamento de curto e longo prazo, a composição desse endividamento, o grau desse endividamento, uma análise geral do endividamento da sua empresa, as suas obrigações com fornecedores que já foram pagas, as compras a prazo que você fez naquele mês, o saldo a pagar, também é importante a análise e o acompanhamento, e a composição do seu passivo total, quanto que é o patrimônio líquido da sua empresa, quanto que é o passivo circulante, quanto que é o passivo não circulante. Também é importante acompanhamento. Então, essa é uma análise geral do nosso balanço patrimonial, trazendo no primeiro momento os números e no segundo momento indicadores e gráficos em relação a esses números. Temos também o nosso painel de gestão da parte fiscal, que ele basicamente vai demonstrar para você uma visão fiscal dos impostos gerados no seu negócio. No primeiro momento, uma lista dos créditos e débitos, né? Então, o ICMS, FIS, COFINS, IPI, nesse caso aqui, que se trata de uma indústria, né? Então, quais são os créditos gerados no mês e quais são os débitos gerados no mês. Basicamente, um menos o outro, normalmente é um imposto a pagar, com exceção se você tiver qualquer tipo de compensação, né? Aqui ele vai trazer uma análise dos créditos em forma de gráfico, uma análise dos débitos, né, ou imposto sobre receita em forma de gráfico também, e aqui no fim os impostos a pagar, PIS a recolher, COFINS a recolher, ICMS, o DIFAL, né? Aqui um gráfico de receita bruta versus impostos, para fazer o acompanhamento, os impostos acumulados no ano, PIS, COFINS, ISS, ICMS, imposto de renda, contribuição, um gráfico de receita versus compras, também importante para análise, então, as compras versus o nosso faturamento, e a receita bruta acumulada também para acompanhamento, né, de janeiro até o mês em questão, juntamente com uma linha de média, né, média mensal aí de faturamento. Então, essa é a visão fiscal, e nós temos também a visão de folha de pagamento. A folha de pagamento, como eu comentei antes, faz parte do departamento pessoal. Então, a gente também faz uma separação dentro desse painel de gestão aqui, num primeiro momento, da composição dos salários, né? Então, existe essa lista inicial, que é o demonstrativo da folha, os proventos, hora extra, adiantamento, férias, prêmios, bolsas de estágio, né? Então, toda a composição da folha, nesse primeiro momento aqui, em forma de lista, né? A gente analise quais são os proventos que tem dentro da folha de pagamento. Um gráfico do salário bruto e a sua composição conforme cada verba, né? As admissões e demissões mensais em quantidade e em valor, o salário a pagar, a média salarial mensal, as rescisões em valor mensal e também uma média, promoções e aumentos salariais, valor líquido da folha, custo da folha versus a receita líquida da empresa, receita e lucro por colaborador, um gráfico bem interessante, né? Quanto cada colaborador representa versus receita, despesa e lucro.
a composição da folha, que são basicamente as suas despesas, né? E a parte aqui de hora extra também para acompanhamento, juntamente com a média. Então, nesse primeiro momento, uma análise da parte de salários. Os impostos e contribuições da folha de pagamento também vão ter uma aba separada. Então, aquela guia única previdenciária vai ter aqui um gráficozinho, o INSS vai ter o seu gráfico, o imposto de renda, o FGTS, férias e 13º, os impostos em um gráfico de pizza para divisão, e impostos sobre férias e 13º salário também. Além disso, vale comentar também de outros detalhes, como, por exemplo, Gabriel, eu sou empresário e eu tenho um grupo de empresas, eu tenho vários negócios diferentes. Eu quero olhar esse painel de gestão tanto para um negócio em específico, como também para o meu grupo de empresas. É possível? Sim, é possível. É possível a gente fazer esse parâmetro. Logicamente, para isso, você precisa ter o mesmo plano de contas para todos os seus negócios, né? Seja dentro do seu ERP ou seja dentro do nosso sistema contábil. Então, existe essa possibilidade de grupo econômico, a gente poder analisar também, tá? Além disso, também existe a possibilidade de você ter esses números na palma da sua mão, não necessariamente no computador. A gente sabe que hoje em dia é muito mais prático nós levarmos o celular, né, para reunião, para viagem, assim por diante. Então, dentro do celular, nós conseguimos também colocar esses dados para que você analise o seu dia a dia. Como também é importante comentar que esse painel de gestão, assim como eu falei lá no início, tá, ele consegue analisar qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação que você tenha. Então, se, por exemplo, dentro do seu negócio, você gostaria de criar um painel de gestão como esse, não necessariamente para olhar balanço, para olhar DRE, para olhar a parte fiscal, a parte de folha, mas você quer olhar a parte somente de faturamento. Você tem, por exemplo, dentro do seu negócio, vendas para o Brasil inteiro, e você quer analisar vendas por estado, dentro de um painel de gestão, assim como eu demonstrei para você. Você quer analisar vendas por vendedor, você quer analisar vendas por cidade, eventualmente, vendas por produto, tá? Qualquer tipo de informação que você queira trazer para dentro de um painel de gestão desse tipo de análise, é possível nós levarmos isso para dentro desse painel. E o mais interessante de tudo, você consegue trazer isso dentro de um painel só. E se eventualmente você tem dentro da sua empresa pessoas que queiram analisar, por exemplo, somente a parte da folha, somente a parte do fiscal, somente a parte do balanço, somente a parte do DRE, você tem pessoas, usuários diferentes, é possível também nós fazermos esse painel de gestão, deixar o acesso somente, especificamente para cada tipo de usuário. Então, não se preocupe quanto a isso. Se você gostou somente de uma parte disso aqui que eu apresentei, é possível você também ter somente essa parte para uma pessoa específica ou para você mesmo. Tá? Então, existe essa possibilidade. Então, se você realmente se preocupa com os números da sua empresa, se você se preocupa com a saúde da sua empresa, seja operacional, seja financeira, você já viu que esse tipo de informação é essencial para o seu negócio. Você não pode abrir mão disso. É necessário você analisar isso. E não analisar somente uma vez. Não analisar quando você estiver vendo esse vídeo, você vê que é muito legal, que é interessante, que tem inteligência artificial. Mas constantemente, de forma frequente. Então, se você se preocupa com o seu negócio, de verdade, né, isso aqui é uma ferramenta essencial para o seu negócio. Você não pode abrir mão dela, você precisa dela para o dia a dia da sua empresa. Então, se você gostou, se você tem interesse, se você ficou com qualquer dúvida em relação a essa apresentação, chame nós, Alguns Contabilidade, será um prazer te atender, será um prazer facilitar a sua vida, será um prazer ser o seu braço direito na gestão do seu negócio. Então, não perca tempo, procure a gente, né? Esse painel de gestão está pronto para te atender, tá? É algo extremamente inovador, extremamente didático, ele é extremamente didático para você mexer. Então, se você realmente teve interesse, busque-nos, chame-nos, né? Nosso contato está aqui para que você nos contate, para que nós sejamos o braço direito de sua empresa, para que nós trabalhemos juntos, para que você cada vez mais gere mais resultados, gere mais lucro, gere mais faturamento dentro de uma análise da gestão da sua empresa. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e fique aqui para os próximos vídeos.